Até 12? Eu falo que eles não conseguem ficar quietinhos, que tem uns de 18, uns de 30, que não conseguem prestar atenção na mensagem, né? Mas até 12 pode subir. Amém? Já foram a tropa de elite? Então vamos lá. Quando você continua com a tua Bíblia aberta em Lucas 15, vamos ler lá inteiro essa passagem aí. Jesus falando, né? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da minha fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais novo estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele lhes indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mata-lhes o bezerro cevado? E esse lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco aos nossos corações, ó Pai. Usa-me na tua presença, usa os meus lábios, Senhor, para falar aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração aos teus filhos, ó Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa parábola do filho pródigo é bem conhecida. Acho que todo mundo já viu uma mensagem, ou pelo menos a história dela. E ele já começa ali no começo, quando o filho mais novo chega e pede sua herança. E quando você para pensar, quando que você recebe a sua herança? Quando que você recebe uma herança? Quando você tem direito. Quando que você recebe ela? Na morte de alguém. Ou do pai, ou da mãe, ou de um tio, né, que não tenha filhos e tal. Você tem direito a essa herança. Isso é lei não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. Mas o que aconteceu com esse rapaz? Ele chegou para o seu pai, ainda vivo, e falou assim: pai, eu quero a minha herança. Eu quero aquilo que me cabe. E pela lei judaica, o mais velho tinha direito a 2/3 da herança e o mais novo a 1/3 da herança.
E o pai, de bom grado, mesmo estando vivo, ele pega e entrega esse 1/3 da sua herança. Aí, só por aí, você já começa a perceber o caráter daquele filho, que nem mesmo não tinha um caráter de honra ao pai, de compromisso com a família, de chegar e pedir a sua herança sem ao menos teu pai ter morrido. É tipo aquelas famílias que mal morreu um herdeiro, o pessoal já está lá no cemitério brigando por herança. E esse filho, foi pior, acho que foi pior ainda, porque nem tinha morrido o pai, e ele já chegou, eu quero a minha parte. E ele pediu a sua herança, e o pai, o deu. E o que isso mostra? Mostra a ambição que ele tinha. Para que eu tenho que ficar com a minha família? Para que eu tenho que submeter às ordens do meu pai? Eu, com esse dinheiro, eu posso fazer muito mais coisas do que aqui. Posso ser muito mais feliz em outro lugar do que ficar dentro da casa do meu pai, junto com a minha família, junto com meus irmãos. Assim ele pensava. E isso já mostrava a sua natureza, E o pai serviu apenas de um mero instrumento para atingir o seu objetivo. Ou seja, ele pegou a sua herança, pegou o seu dinheiro, e para que o pai serviu até então aquela data onde ele chegou e pediu a herança? O pai só foi um instrumento. O pai só serviu para abençoar a vida dele e dar um bem material. Não serviu para mais nada. E ali, quando nós vamos lendo a história, versículo 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ou seja, o filho já estava com o seu dinheiro, ainda continuou uns dias com seu pai, e simplesmente um dia ele pegou, pai, estou partindo. Estou indo para uma outra terra, um outro local. E o que esse filho fez? Ele fez uma escolha na sua vida. E quantas vezes nós temos que fazer uma escolha na nossa vida? Seja de emprego, seja de estudo, seja de casamento, de namoro. E quantas vezes essas escolhas são erradas? Quantas vezes nós não pedimos direção a Deus e fazemos escolhas achando que nós vamos nos dar bem, assim como esse filho pródigo fez. Ele fez uma escolha. Ele pediu a sua herança, achando que ele estava com tudo, ele confiou no seu pensamento, na sua coragem, na sua escolha. E muitas vezes essa escolha nossa, ela é amarga. Nós temos o poder de escolha, mas não o poder da consequência. Nós podemos decidir por a nossa escolha. Quem toma a decisão somos nós. Mas a consequência nós não escolhemos, ela vem. Seja boa, seja ruim. Aí eu pergunto para a profissão que você escolheu. Você teve uma escolha, os mais velhos, os mais novos ainda têm essa chance. Mas muitas vezes nós escolhemos uma profissão e não é aquela profissão que agrada a nós. E como nós temos um diploma, às vezes, ou porque o pai e a mãe queriam, e nós ficamos naquela profissão trabalhando, mas aquilo não nos traz paz, não nos traz alegria, não nos traz felicidade. Você está fazendo alguma coisa que não foi uma imposição, às vezes. E você tem a escolha de poder ainda trocar, fazer aquilo que está no teu coração. E quando nós escolhemos um parceiro errado, quando você vai para um casamento, você namora uma pessoa, e você casa, você faz uma aliança com essa pessoa, e lá no momento tem como você voltar atrás pela lei, pela palavra de Deus? Tem como voltar? Eu entendo que não. Eu entendo que você fez a sua escolha, agora a consequência você tem que arcar. Quantas pessoas eu conheci, que começaram a namorar, pessoas que você via que não tinha compatibilidade de bens, ou que não era da mesma fé, e fala assim, eu vou casar e depois eu converto essa pessoa. E quando isso acontece, nós temos que carregar esse fardo, até ou Jesus transformar, ou o Senhor levar um dos dois. Mas eu já vi histórias de uma pessoa que estava assim, no seu noivado, no dia do seu casamento, quando ela entrou na igreja, o noivo falou assim para ela, aproveita que hoje é o último dia que você vai entrar numa igreja evangélica. Aí aquela moça se tocou, se acordou, falou assim, não vai ser a última vez. Ela largou o noivo ali mesmo no altar e foi embora. Quer dizer, ainda ela teve graça e sabedoria de desistir no último momento.
E se ela tivesse feito aquela aliança, né? O que seria da vida dela? E isso são consequências das nossas escolhas, né? Escolhas erradas e vem a consequência. Aí o versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Aí algumas pessoas podem olhar para nós e ver que nós estamos passando por algumas lutas, por algumas consequências, e já vir acusando, né, com o dedo acusador. Ó, você está em pecado. Se você está desempregado, passando necessidade, porque você está em pecado. E nem sempre é assim. Mas no caso desse jovem, foi assim, né? Na mensagem de quarta-feira do pastor Samuel, ele falou, né, sobre sempre adorar a Deus. E eu cheguei para ele e falei assim, pastor, eu estou igual, o senhor está falando aí, mas eu estou igual o Abacuque. Cadê o Abacuque lá 3? Abacuque 3,17, acho que é. Abacuque 3,17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. E nessa situação que o rapaz estava lá naquela fazenda, passando necessidades, tudo aquilo que ele tinha conquistado através do seu pai, que ele tinha recebido de mão beijada, ele acabou gastando e começou a passar necessidades. Né? Por que ele começou a passar necessidades? Por escolhas erradas, por consequência das suas atitudes. E quando nós passamos por alguma necessidade, quando nós passamos por esse momento de luta, como fica a sua fé? Como fica a sua fé diante de Deus? Até por isso que eu li Abacuque. Às vezes nós tomamos uma decisão errada e vem uma consequência, e essa consequência às vezes o fardo é pesado, mas e como fica a sua fé? Você fica a ponto de desistir, de chutar o balde e acabar com tudo? Talvez alguns pensem em suicídio, outros pensem em abandonar a casa e sumir do mapa. Mas a sua fé em Cristo, como ela fica numa situação dessa? Numa situação de necessidade. E eu vou um pouquinho mais além. Quando começar a perseguição, porque eu creio que a vida de Jesus está bem próxima, mais perto do que nós imaginamos. E se você morasse num país muçulmano, ou numa China, ou num país que eles perseguem os cristãos e matam mesmo, a sua fé é suficiente para confessar a Jesus Cristo na frente do teu inimigo? Na frente de uma arma, ou na frente de seja lá do que for, do que essas pessoas fazem? A sua fé vai ser abalada, né, por você estar passando necessidade, ou às vezes quando te perseguirem lá no teu emprego, ou lá na tua escola, na tua faculdade, ou dos teus familiares, a sua fé vai ficar inabalável? Se você estiver passando fome, a sua fé em Cristo vai permanecer a mesma? Você vai chegar como Abacuque e falar assim: ah, Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. A sua fé vai ter você vai ter essa fé. E é engraçado que quando eu vou pregar, eu não estava na escala desse mês. Minha mensagem foi lá domingo, acho que uns 2 ou 3 domingos atrás, e eu não estava mais nessa escala do mês de março. E isso acontecia muito na outra igreja que eu frequentava, que quando eu ia pregar, o Espírito Santo já ia falando comigo. E quando eu recebia a escala, eu já sabia que o meu nome ia estar lá. E esse mês meu nome não estava, mas o Senhor já foi falando comigo que eu iria pregar. Eu não sabia onde que era, que igreja que era, podia ser aqui, podia ser em Campo Largo, ou podia ser numa outra igreja que talvez me convidasse. E quando eu estava orando, o Senhor começou a me falar: vai ter alguém lá no meio que está a ponto de desistir. Vai ter alguém lá no meio, lá quando você for pregar, que vai estar a ponto de chutar o balde da barraca, que está quase na última linha. E eu tenho um recado para essa pessoa: o pecado está batendo a sua porta.
né? Assim como Caim lá, quando Caim foi tentado. Deixa eu até abrir lá, 3, Gênesis 3. Não, Gênesis 4. Caim e Abel. Gênesis 4, 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ou seja, Deus falando assim, se você não mudar a tua atitude, será que eu não vou mudar? E se não fizeres bem, o pecado jaz à sua porta, e para ti será o seu destino, e sobre ele dominarás. Então, se você está pensando, irmão, em desistir, não desista. O Senhor está te dando mais uma chance. O Senhor está te falando que Ele ama você. Apesar das tristezas, apesar das decepções. Talvez Deus não tenha dado aquela resposta que você queria. Deus não te deu aquela resposta que você esperava. Mas uma coisa Ele está te falando, que Ele te ama. Ele te ama muito mais do que você imagina. Então você pode passar necessidades, você pode passar por provações, pode colocar a tua fé na parede, mas não desista. Mantenha-se firme no Senhor. Agarre-se a Ele. Amém? Versículo 14, 15 e 16. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Veja só o que aconteceu com esse rapaz. Ele era judeu. E ele foi para aquela terra, e naquela terra, quando teve a necessidade, padeceu, ele conseguiu um serviço de cuidar de porcos. E quando você vai estudar lá os costumes judaicos, porcos para eles era o pior animal, era um animal imundo, não devia nem ser criado por eles. E ele foi justamente aonde? Foi cuidar de porcos. Imagina a humilhação que ele estava passando, a humilhação que ele tinha que estar engolindo seco e trabalhar cuidando de porcos, que era um animal imundo para a sua religião, para a sua tradição, e ele se sujeitou a isso. E quando nós fazemos essas escolhas erradas, quando o diabo entra, a gente abre uma brecha, e o diabo entra na nossa vida, é isso que ele faz conosco. Ele faz a gente cuidar de porcos. Ele faz ali, como ele está ali no 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Então o pecado te leva aos piores lugares possíveis. No princípio ele parece que é bom, parece que é um mel, mas quando ele começa a entrar, ele fica mais amargo que fel. E é assim que o diabo tem feito em muitas vidas, em muitos lugares. Ele tem colocado uma bandeja, um prato maravilhoso, né? E depois você vai e fala, não, é bênção de Deus, e não é, e toma uma decisão, e toma uma escolha, e você acaba amargando. Teve uma vez, quando eu vendia móveis para escritório, eu fui visitar uma concorrente, uma top classe A, né, da concorrência lá. E o dono me chamou lá para conversar, e começamos a conversar. E o escritório dele era em cima, assim, no mezanino, e a janela dava de frente para a rua. E nós conversando, e ele me convidando para ir trabalhar para ele. Nisso parou um funcionário dele com aquele carrão assim, né, bem playboy, né, carro rebaixado, roda 17, tudo aquilo que eu queria, almejava. E ele falou assim, esse aí é o meu pior funcionário. Ele não é um bom vendedor, olha o carro que ele tem. E aquilo me encheu os olhos. Falei assim, nossa, se esse cara não é bom vendedor, então imagina eu vendendo esse produto. E eu cheguei em casa, alegre com a minha esposa, falei assim, olha, me ofereceram um emprego numa empresa assim, 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 o que você acha? Quando a minha esposa me olhou com aquela cara torta, eu falei assim, já vi que ela não gostou. Aí a gente começou aquela luta, né? Assim, vou, não vou. Mas graças a Deus pela sabedoria dela e minha também, que depois eu orei, falei assim, Senhor, é para lá que eu vou, Senhor. E o Senhor falava, não, tem certeza? Tenho. E eu, será mesmo, Senhor, vou continuar no que eu estou? É para continuar no que você está. E graças a Deus, eu
pude ouvir a voz de Deus. E eu continuei naquela empresa que eu estava. E já no outro mês eu fiz a maior venda daquela empresa até então. O que ela vendia em 10 meses, eu vendi num pedido só. Né? Então você imagina como que foi minha comissão, como que foi tudo. E se eu não tivesse ouvido a voz de Deus? E se eu tivesse feito uma escolha pelo meu próprio eu, pelo meu próprio pensamento? Poderia estar aqui como esse jovem, passando fome, necessidade e talvez tendo que trabalhar com porcos, cuidando de porcos. Então, e o versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Então, veja uma situação engraçada desse jovem, que por mais que ele fez tudo aquilo de errado, por mais que ele pediu a herança para o pai dele em vida, por mais que ele foi lá e gastou toda a sua herança, ele ainda se lembrava do seu pai. E ele chegou, relembrou, falou assim: nossa, mas quantos trabalhadores do meu pai, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome. Ou seja, o que aconteceu? Ele se deixou ser transformado. Ele não teve vergonha de voltar atrás e se arrepender. Deus tem poder para transformar um simples pescador, como foi Pedro, num homem de Deus. Deus tem o poder de transformar um endemoniado, aquele do Nazareno, num pregador da sua palavra. Deus tem o poder de transformar Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, no maior evangelista até então. E assim vai. E quantas pessoas Deus pode transformar desde que haja arrependimento? E foi o que aconteceu com ele. Ele sabia do pai dele, sabia do como o pai dele tratava os seus empregados, e ele voltou e relembrou, falou assim: nossa, mas os trabalhadores do meu pai não são tratados como eu sou tratado aqui. E por que eu estou me sujeitando a isso? Versículo 18 e 19. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, ele se arrependeu. Não adianta você reconhecer o seu erro se você não tiver arrependimento. Judas chegou, e falou assim: pequei contra o Senhor. Mas ele se arrependeu? Não. Saul também, quando Samuel foi lá, chamou sua atenção, ele falou assim: pequei contra o Senhor. Mas ele não se arrependeu. E quando Davi pecou contra o Senhor, ele falou assim: pequei contra o Senhor. Só que a única diferença é que Davi se arrependeu. Por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, o arrependimento compreende o pesar do pecado. Ele sentiu que aquele pecado que ele fez, esse jovem, estava pesando no seu coração. E ele teve forças para se arrepender e voltar para trás. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe-se ao seu pescoço e o beijou. Então ele voltou para a sua casa, ele teve forças. Só que um item aqui interessante, a gente está falando muito do amor de Deus, muito do amor do pai, que o pai, mesmo quando aquele filho saiu da sua casa, o pai ainda o amava. Só que o que me chama a atenção é que o pai não foi atrás dele. O pai continuou lá na fazenda esperando ele. O pai ia todos os dias na porta, eu imagino, na porta da fazenda, olhando, ver se o filho estava voltando ou não. E isso me leva lá a um versículo que ficou gravado no meu coração, que é Tiago 4,7, que diz assim, que é uma lei que Deus pôs, que fala assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, Deus já fez todo o seu trabalho, Ele já entregou seu Filho na cruz do Calvário, por mim e por você. Agora, quem tem que dar o próximo passo sou eu e você. Nós temos que chegar a Deus. Nós temos que dar o primeiro passo em sua direção. E Ele, e consequentemente, Ele vai se achegar.
E quanto mais passo a gente der em direção a Deus, mais nós vamos ter intimidade com Ele, mais nós vamos desfrutar do seu amor. E ele teve essa atitude. E ouvindo essas ilustrações, teve uma outra ilustração que eu vi, que marcou muito meu coração, e a história era muito parecida, só que mais nos tempos atuais. O filho trabalhava na fazenda do seu pai, e nas propriedades do seu pai, a linha do trem passava do lado, né? Bem rente à sua propriedade e passava em frente à sua casa. E um dia aquele filho chegou para o pai, envaretado, né? Ele pegou e simplesmente sumiu de casa. Quando um trem passou, ele subiu num vagão, falou assim, para cá eu nunca mais volto. E aquele filho caiu no mundão, foi viver em outra cidade, e lá começou a procurar trabalho, não conseguiu, começou a fumar, começou a usar drogas, e cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez se afundando mais. E esse jovem começou a ter que roubar para poder se sustentar, e chegou num ponto na sua vida que a polícia estava querendo pegar ele para matar, para prender, e os próprios traficantes estavam atrás dele para cobrar a sua dívida, cobrar que ele estava devendo de drogas. Ou seja, a vida daquele rapaz virou um inferno. E ele também, se lembrou do seu pai, da sua fazenda, onde ele trabalhava, e um dia ele pegou e mandou uma carta para o seu pai. Pai, eu sei que eu pequei contra o Senhor, eu errei, e eu quero voltar para casa. Se o Senhor me perdoar, eu vou passar com o trem na frente da nossa casa. Se o Senhor me perdoa, que o Senhor põe um lenço branco na janela. E quando eu passar por lá, se esse lenço branco estiver na janela, eu vou entender que o Senhor me perdoou. E se esse lenço branco não estiver na janela, eu entendo que o Senhor não me perdoou, que o Senhor não me quer mais, e eu vou seguir a viagem com o trem. E ele mandou essa carta para o seu pai, esperou uma semana, escondido, né? Ele estava sem banho, maltrapilho, fedido, unha por fazer, e chegou o dia e ele pegou aquele trem. E à medida que o trem ia chegando perto daquela fazenda, da propriedade do seu pai, o seu coração começava a disparar. E ele pensava, será que o meu pai vai me perdoar? Será que aquele lenço branco vai estar na frente da janela? E à medida que ia chegando naquela curva, que ia começar a entrar na sua propriedade, e ele já colocava a cabeça para fora da janela. E na primeira árvore, primeira quina ali da fazenda, ali da fronteira, já tinha um lençol branco lá pendurado. E ele foi andando, e à medida que aquele trem entrando na propriedade, passando pela propriedade do pai, na outra árvore, outro lençol branco. E na outra árvore, outro lençol branco. E na outra árvore, outro lençol branco. E na casa, um lençol estendido maior ainda. E assim ele sentiu que ele estava perdoado. E ele chegou, abraçou, seu pai esperando ele na estação, e ali eles se abraçaram, e teve o perdão, e ele voltou para sua casa. E a mesma coisa aqui no versículo 20, quando ele encontrou seu pai, e levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aqui, se você for ver ali no versículo anterior, ele ensaia, quando ele vai ver o seu pai, ele ensaia aquele negócio, aquele texto, no 18, levantar-me-ei e terei com meu pai, e dir-lei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me com um dos empregados. Era isso que ele tinha ensaiado. Senhor, pai, eu peguei contra ti, me trata como um seu empregado. E quando ele chega e ele fala, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que o pai faz? O pai corta a sua frase, porque ele já sabe do arrependimento que o seu filho tinha no coração. E o que o pai faz? Chama os seus servos e fala assim, traze uma roupa nova, um anel e sandálias para ele.
E o que quer dizer tudo isso aí? Ou seja, o pai estava restituindo tudo aquilo que o seu filho tinha perdido. Né? O que significa um anel? Né? Anel significa que ele era uma pessoa rica, empregado, e que ele tinha o direito de governar ali a fazenda, de administrar a fazenda. Era isso que o seu pai estava lhe dando, quando ele mandou trazer o anel. Olha, traga o anel para ele e ponha na sua mão. Ou seja, ele estava sendo restituído, apesar de ele ter pegado todo aquele 1/3 da fazenda, ter desperdiçado, o pai dele estava restituindo ele. Roupa, né? O que é roupa nova? Ou seja, naquele tempo, era somente os ricos que poderiam andar com uma roupa nova. Os pobres geralmente andavam com roupas usadas, quando não de pele de animais. E o que aquele pai fez? Falou assim, ó, traga um anel, tragam roupas novas, vestes novas. Estava restituindo de novo. E ele mandou trazer sandálias. Né? O que significa sandálias? Que ele tinha total liberdade novamente de ir e voltar quando ele quisesse. Sandálias não era, os escravos andavam descalços. Sandália era só para os senhores. E ali o seu pai estava restituindo tudo isso a ele. Mesmo ele tendo gasto, mesmo ele sendo imprudente, mesmo ele, né, não tendo caráter, vamos dizer assim, o pai dele o restituiu. E assim é a nossa vida quando nós pecamos. O diabo ele quer cirandar conosco. Ele quer fazer com que a gente tenha o desejo de comer bolotas de porcos. Ele quer cirandar com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa casa, por que não dizer com a igreja. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, nós verdadeiramente nos arrependemos, o Senhor vem com a sua graça, com o seu amor, e restitui tudo aquilo que ele foi lhe tirado. O seu caráter, o seu amor, a sua roupa, o seu anel, a sua autoridade, a sua dignidade e tudo mais. E o 23 e o 24, né? O que o pai ainda mandou fazer? E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando você vai para esse boi cevado, o que era esse boi cevado? Naquela época era muito comum as autoridades visitarem os judeus, né, entre eles, ou príncipes, ou, né, chefes e tal. Era muito comum vir a visita. E quando vinha essa visita, como era uma visita nobre, o que eles faziam? Eles pegavam aquele boi cevado, que era o melhor alimento, a melhor comida, preparada especialmente para aquela ocasião. E ele fez isso com o seu filho. Quando o seu filho chegou, o pai já deu ordem: olhe, pegue o boi cevado, ou seja, pegue o melhor para ele. E é assim que Deus tem feito em nossas vidas. Ele tem o melhor para você e para mim, meu irmão. Né? Desde que você se arrependa, desde que você volte para Ele. E ele preparou aquele boi cevado, e ali ele se alegrou com a volta do seu filho. Mas na segunda parte dessa história, onde aparece o outro filho, né, versículo 25. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, estava com ele. Ou seja, não sei se vocês repararam, entre o irmão que saiu, aquele que se perdeu e aquele que estava na casa. Aquele que se perdeu, que saiu no mundo, né, que padeceu, que sentiu vontade de comer bolota dos porcos, quando ele se arrependeu, ele pensou no seu pai e falou assim: lá na casa do meu pai. Ou seja, ele estava lá no mundo, estava perdido, mas ainda ele tinha aquele respeito pelo seu pai, e ele chamava de meu pai. Ou seja, ele ainda tinha, ele ainda tinha um pequeno respeito, uma certa comunhão com seu pai, porque mesmo assim, ele tratava o seu pai com respeito, com admiração. Ele falava assim: poxa, os empregados do meu pai, porque lá na fazenda do meu pai. Ou seja, ele saiu para o mundo, mas ele ainda,
como se não tivesse cortado aquele cordão umbilical. Ele ainda te respeitava. E aquele que estava na fazenda, que nunca fez nada de errado, chega para seu pai e fala assim: esse teu filho, ou seja, ele nunca saiu, nunca errou, nunca fez nada de errado, mas como que ele tratava o seu pai? Ele nem sequer chamava pelo nome. Ele falava assim: esse teu filho. É que nem casal quando o filho faz alguma coisa errada, né? O filho fez alguma coisa errada, esse teu filho aqui não presta. Agora, quando faz alguma coisa certa, meu filho, né? Parecido com o pai. Não é assim? E aqui foi quase a mesma coisa. Só que ele chegou para o pai dele e falou assim: esse teu filho, não sei o quê. Né? Começou a bater boca com seu pai. Quando fala aqui que ele instava com ele, ou seja, ele começou a brigar com seu pai. Começou a brigar com seu pai por aquilo que o seu pai tinha feito, justamente para aquele que foi lá, gastou seu dinheiro, perdeu tudo, e chega aqui, o Senhor restitui tudo. Dá roupa, dá anel, dá sandália, dá o boi cevado, e eu que estou aqui não ganho nada. Né? E ele começa a julgar o seu irmão. Enquanto nós trazemos essa lição para dentro da igreja, para dentro da nossa casa, às vezes a gente vê um irmãozinho que se converteu, e de repente a vida do irmãozinho faz assim, sobe. Né? Ele cresce, amadurece. E nós que estamos na igreja há 20, 30, 40 anos, sei lá quanto tempo, nós começamos, Deus, por que ele é abençoado e eu não? Começamos a murmurar, começamos a julgar. Poxa, mas aquele cara fez isso e isso, como é que Deus abre as portas para ele? E começamos a murmurar, ou seja, a gente nem tem mais aquela intimidade com Deus. Aquele que foi lá, pecou, se arrependeu, ele volta chamando de meu pai. Pai, com todo respeito, com toda intimidade, pequei contra o Senhor, eu quero voltar. E o pai restitui. E aquele que estava dentro da casa de Deus, dentro do seu pai, ele vai lá e começa a brigar. E ali no 29, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Ou seja, ele estava dentro da convivência com seu pai, mas ele não tinha intimidade. E quando a gente vê isso na igreja, a gente vê que muita gente vem na igreja, vem num culto de domingo, vem num culto de quarta, seja lá o culto que você venha, mas não tem intimidade com o Senhor. Está ali servindo, às vezes até trabalhando na igreja, às vezes até tem um cargo, mas quando o pai chega para ele e fala assim: mas como é que esse teu filho, o Senhor restitui tudo e dá isso, não sei o quê? E o pai fala assim: tudo estava aqui à tua disposição. O boi cevado estava à tua disposição, o anel você tem, as vestes você tem, a sandália você tem, e por que você não desfruta disso? Né? Sempre esteve à tua disposição. Tudo que é meu é teu. E quantos de nós estamos vivendo para Deus, trabalhando para Deus, servindo para Deus, e não desfrutamos de tudo aquilo que está à nossa disposição? Somos apenas empregados. E olha a diferença aqui. Ele estava vivendo como um empregado, como um servo. E a nossa identidade não é só isso, nós somos filhos de Deus. Né? Ele é nosso pai. Esse pródigo que saiu primeiro, né? Ele sempre chamou de pai, pai, pai. Ele sempre teve, queira ou não, ele teve uma intimidade. E aquele que nunca saiu, não tinha essa intimidade. E como é que é a tua vida? Você veio hoje na igreja, você veio adorar o Senhor, você veio buscar, ou você veio aqui pagar votos? Você veio aqui para ter uma intimidade com Deus, para agradecer o que Ele fez na tua vida? Ou você só veio aqui para ver o que aconteceu na vida do teu irmão e falar, por que ele foi abençoado e eu não? Né? Então, ele não tinha aquela intimidade com o pai. E o pai disse, ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, está tudo à nossa disposição. Mas este era justo, alegremo-nos e regozijemo-nos,
porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ou seja, aquele que estava lá com o seu pai, ele não tinha amor pelo seu irmão, ou seja, ele não tinha amor por almas. Para ele, o que interessava era o umbigo dele. Ele estava lá trabalhando, servindo, fazendo, como um empregado. E às vezes o diabo quer que você pense isso, que você está aqui só porque você é um empregado. Você está à disposição de Deus para o servi-lo e nada mais. E não é assim. Né? Você está aqui como servo, mas você também é filho de Deus. E muitas vezes o diabo quer ferir essa identidade nossa. Ele quer desmascarar isso. Ele fala, você está aqui para lavrar porcos. Você está aqui para comer bolotas. E não é isso. Você está aqui para ser filho de Deus. Por mais que as nossas dificuldades sejam enormes. Por mais que as dificuldades sejam tremendas. Eu até falei no começo da mensagem que eu estava alegre com Deus por causa disso. Eu tenho um problema na família com um membro lá que é drogado. E ele foi lá e ameaçou 2 pessoas, e por isso que eu tive que viajar assim correndo. Até deixei algumas pessoas na mão, não fui dar aula no instituto, mas chegando lá, né, Deus colocou pessoas nas nossas vidas para nos alargarmos, para nos lembrarmos de quem nós somos. E lá numa das casas que eu fui lá, né, orando com essa pessoa, eu pude me lembrar que eu sou filho de Deus. Que apesar que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Apesar das circunstâncias parecerem, apesar do diabo falando para mim, não tem mais jeito, acabou. O Senhor está falando, agora é que eu vou começar a trabalhar. Quando o Daniel foi para a cova dos leões, o diabo estava falando, agora acabou, os leões vão te devorar. Deus está falando assim, agora eu vou começar o trabalho na tua vida. Quando José foi preso lá por 2 vezes, o diabo podia estar falando, agora acabou a tua vida, você vai ficar preso aqui por resto da tua vida. Deus começa a falar assim, agora eu vou trabalhar na tua vida, agora você vai ser governador do Egito. E assim eu creio que é na minha e na sua vida. Você pode estar falando assim, agora acabou, estou pensando em desistir. Mas Deus está falando, agora é o começo do meu trabalhar, porque você é filho de Deus, e eu te amo. Fica de pé, meu irmão. Cadê o louvor? Cadê o Ivan? Eu não sei como está a tua vida, e quando Deus falou comigo que tinha uma pessoa querendo desistir, eu vou falar para você, não desista. Não vou fazer apelo, não vou pedir para que você erga a mão, mas se você está pensando em desistir, se está achando que acabou tudo, Deus está falando, agora que eu vou começar a agir na tua vida. Amém? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos ter uma palavra de oração e agradecer. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Por mais que nós tomemos decisões erradas, Senhor, por mais que possamos ir pelo caminho torto, ó Pai, mas o Senhor está de braços abertos, nos esperando, ó Pai, para nos abraçar, nos acolher, ó Pai, e dizer o quanto o Senhor nos ama, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa estar nos restaurando, ó Pai. Ó Pai, que a nossa intimidade com o Senhor possa ser como daquele filho, ó Pai. Que nós possamos chegar nas nossas casas, ó Pai, dobrar nossos joelhos e te chamarmos de Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Senhor, Tu és o nosso amigo, Deus. Em nome de Jesus, eu quero entregar a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo a cada um de nós. Que o Senhor esteja revigorando as nossas forças, a nossa fé, ó Pai. Ó Pai, que se tem alguém aqui que tenha que tomar alguma decisão durante essa semana, ó Pai. Alguma decisão importante, decisão judicial, ó Pai, seja o que for, ó Pai. Situação de emprego, Senhor. Pai, que o Senhor esteja à frente, ó Pai. Ó Pai, abrindo as trincheiras, Senhor. Abrindo portas onde não há portas, ó Pai. Ó Pai querido, em nome de Jesus. E se tem alguém aqui, ó Pai, com a sua identidade manchada, Senhor. Ó Pai, que o diabo está falando que não adianta servir a Deus. Pai, que o Senhor possa estar renovando, ó Pai. Cravando em nossos corações, ó Pai, que nós somos os Teus filhos, ó Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei